Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciane Quinal, professora de História da Escola Evolução. Esse vídeo é do 9º ano e ele é um vídeo de revisão dos conteúdos de História, tá? Então nós vamos ver a apostila, página 282, tá? Essa página aqui, 282, e nós vamos falar sobre a Constituição Brasileira de 1891, tá? Então lá, pessoal, ó, após a proclamação da República, né, um grupo de militares, eles então forçaram Dom Pedro II a deixar o poder, tá? E eles estabeleceram então no Brasil um governo provisório. O que é provisório, galera? É aquele governo que fica no poder por um curto, né, espaço de tempo até outro governo assumir. Então ele não é definitivo. Ele é apenas provisório, fica por um curto período de tempo, tá? Então, pessoal, aqui, ó, daí esse grupo, ele se reuniu, né, em uma Assembleia Constituinte para, assim, redigir, né, e aprovar uma nova Constituição para o Brasil, tá? Essa, então, essa Constituição de 1891, ela é a segunda do Brasil, tá? E ela foi aprovada, então, no ano de 1891, tá? A gente vai relembrar agora o que é uma Constituição. Então, a Constituição é um conjunto de leis que regem o país. Aqui na apostila de vocês tem uma definição do que é a Constituição, que diz assim, ó, é um conjunto de leis de um país que trata sobre os principais direitos e deveres dos cidadãos e as obrigações do governo. Tá? Então, isso é uma Constituição. Ok. Agora, nessa Constituição aqui de 1891, foram estabelecidas algumas leis, tá? Então, a gente vai ver agora algumas características dessa Constituição. Então, a primeira lá. Então, acabou-se com o poder moderador, que era aquele poder exclusivo do imperador, tá? Esse poder dava ao imperador, né, total liberdade em mexer em todos os outros poderes, no executivo, legislativo e judiciário. Então, ele tinha liberdade total de aprovar ou desaprovar, né, tudo que fosse relacionado aos outros poderes, tá? Então, nessa Constituição, teve o fim desse poder moderador, mas continuou, né, os outros três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Os três poderes continuam nessa Constituição. Outra coisa, então o presidente, ele poderia governar por 4 anos e não tinha reeleição, tá? Então, governava por 4 anos, mas sem reeleição. Outra coisa, as antigas províncias, elas passaram a ser denominadas estados e elas também tinham mais autonomia, tá? Com relação ao governo central. O país também deixou de ter uma religião oficial, que até então aqui era a religião católica, tá? Então ele tornou-se, né? O Estado tornou-se laico, ou seja, a religião não interferia nas coisas do governo, nem o governo na religião, tá? Então ficaram independentes. Outra coisa, as eleições seriam diretas e com o voto aberto. Quem poderia votar? Maiores de 21 anos, né? Homens que não fossem analfabetos e nem mendigos, tá? Outra coisa, as mulheres nem foram citadas nesse documento. Então, elas não tinham nenhum direito nessa Constituição aqui de 1891. Ok, pessoal? Pessoal, agora nós vamos falar, então, do voto de cabresto, tá? Apostila, página 285, tá aqui, página 285 da apostila. Então, assim, pessoal, nos primeiros anos, né, no início do regime republicano, o Brasil, ele foi governado por 2 presidentes militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, esse tipo de governo, ele só se estabeleceu porque houve um acordo entre as elites oligárquicas e o governo central, tá? Esse acordo ficou conhecido como a política dos governadores,
tá? Que era um apoio entre o governo federal, os governadores e os coronéis, tá? Aqui, quem eram os coronéis? Então, eram os grandes proprietários de terras, né, no interior do Brasil. Geralmente, eles eram vinculados à Guarda Nacional, pessoal. Então, assim, eles tinham um grande poder. E eles usavam esse poder para manipular as eleições locais, tá? Como assim? Como que eles manipulavam as eleições? Então, através das ameaças e da opressão da população, né? Então, eles oprimiam a população para votar no candidato, né, escolhido por eles, tá? Esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. Então, pessoal, já expliquei para vocês essa palavrinha, cabresto, que é um instrumento que se coloca, né, aqui no cavalo, que é usado no cavalo, para que o cavalo só olhe para frente, só vá, né, na direção que é indicada, tá, para ele. O cabresto, então, aqui nesse caso, essa palavra foi usada para indicar a manipulação, né, que os coronéis faziam em relação à população, tá? Por isso esse nome, voto de cabresto, porque os coronéis manipulavam a população. E isso acontecia, pessoal, era comum no interior do Brasil, tá? Era muito comum. Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a política do café com leite, tá? Apostila, página 283, tá? Então, assim, pessoal, lá no período republicano, né, que a gente estava falando, dentro ainda daquela política dos governadores, tinham as oligarquias. A gente vai relembrar o que são oligarquias. Então, são pequenos grupos que têm grande poder econômico, tá? Nesse período aqui, essas oligarquias que se mantinham no poder eram os estados de Minas Gerais, né, as oligarquias dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Por quê, pessoal? Porque Minas Gerais era a grande produtora de leite, tá? E São Paulo era o grande produtor de café, tá? Então, assim, como acontecia essa política do café com leite? Então, Minas Gerais indicava, né, o seu candidato. E, né, esse candidato era eleito. Depois, São Paulo também indicava o seu candidato. Então, havia uma alternância, né, de candidatos no poder, tanto de Minas Gerais e de São Paulo, tá? Quanto de São Paulo. Então, assim, os outros estados brasileiros, eles ficavam fora dessa política aqui, porque, né, eles tinham menos poder econômico, tá? Nesse período. Então, por isso esse nome, política do café com leite, por causa da alternância, né, no poder dessas oligarquias, tá? Tanto de Minas Gerais quanto de São Paulo, tá? Pessoal, então agora nós vamos para a apostila, página 291, tá? Então, assim, pessoal, nos primeiros anos, né, nas primeiras décadas da República, então o Brasil, ele passou por um processo de urbanização e modernização, tá? Essa urbanização que aconteceu no Brasil, ela foi inspirada nas cidades europeias. As cidades europeias, elas eram, né, muito limpas, organizadas, as ruas eram largas, então era tudo muito bonito e organizado. E o que o governo brasileiro queria? Ele queria civilizar as cidades brasileiras para que elas parecessem, né, elas se parecessem com as cidades europeias, tá? Então, por isso, houve esse processo de modernização e urbanização no início lá da República, tá? Só que assim, pessoal, nas casas, né, onde ia acontecer essa urbanização, já moravam, né, famílias, pessoas. Então, o que o governo teve que fazer? Teve que retirar essas pessoas, né, e colocá-las em outro local para que houvesse essa urbanização. Esse fato, pessoal, da retirada dessas pessoas ficou conhecido como bota abaixo, tá?
Então, com as reformas que ocorreram, né, nos grandes centros urbanos, nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, então o governo teve que fazer a demolição, né, de cortiços e também de edifícios antigos para poder fazer os novos prédios, né, inspirados nas cidades europeias, tá? E essas pessoas, então, pessoal, que viviam nesses locais, elas foram colocadas à margem da sociedade, né? Bem longe aqui desses centros urbanos que seriam reformados. Então, nesse período, pessoal, surgiram as primeiras favelas, tá? Onde essas pessoas foram viver longe, né? Então, retirou-se todas essas pessoas, né? Que era uma grande quantidade de pessoas e foram colocadas à margem da sociedade, tá? Então, esse foi o bota abaixo, quando o governo pega as pessoas do centro da cidade, né, para fazer as reformas e coloca essas pessoas em um outro local. Essa retirada das pessoas, pessoal, não foi assim fácil, não foi, né, de maneira amigável, tá? Ela foi através da força policial. Então, foi bem, o governo foi bem rigoroso com relação à tirada dessas pessoas da cidade, tá? Então, o bota abaixo, ele aconteceu de forma bem rigorosa com relação a essas pessoas, tá bom? Pessoal, então agora nós vamos falar da revolta da vacina, tá? Então, lá na apostila, página 292, junto com o projeto de modernização e urbanização que estava acontecendo nos grandes centros urbanos, também estava acontecendo um projeto de saúde pública, tá? E o governo queria acabar, então, com as doenças que existiam nas cidades. E nesse período, pessoal, estava acontecendo muitos casos de febre amarela, tá? Então, através do médico Oswaldo Cruz, o governo decretou a vacinação obrigatória de toda a população. Então, assim, essa vacinação, ela não era amigável, tá? Então, ia nas casas das pessoas os agentes de saúde, né, para fazer a vacinação, e mais a polícia e tal, tá? Forçando a população a se vacinar. Então, a população ficou, né, acabou ficando descontente com essa situação, porque aqui, pessoal, nesse período, em 1904, as pessoas não tinham tanto conhecimento, assim, né, sobre vacinação, sobre, né, saúde, tá? E as pessoas acabaram pensando que o governo queria matar, né, essas pessoas, porque nesse período já estava acontecendo a questão do bota abaixo, onde as pessoas foram tiradas, né, das suas casas, lá do centro, né, urbano, e foram mandadas para a margem da sociedade, para fora das cidades. E então as pessoas acabaram ficando com medo, né, dessa vacinação e acabaram se revoltando, né, saindo às ruas, destruindo bondes, destruindo edifícios, botando fogo em barricadas. E o governo, então, né, acabou sufocando essa revolta da população. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas ficaram feridas, tá? E o governo acabou sufocando a revolta e decretando, então, a vacina não ser mais obrigatória, mas ser voluntária. Então, aqui, só relembrando, então, como ocorreu a revolta da vacina. Ela ocorreu, né, no local Rio de Janeiro, tá? Ocorreu lá no Rio de Janeiro. O motivo foi a vacina obrigatória contra a febre amarela. O médico, né, o líder foi o Oswaldo Cruz, tá? O ano 1904. E como acabou? O governo sufocou o movimento e revogou a obrigatoriedade da vacina, tornando ela, assim, voluntária para toda a população, tá? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a revolta da Chibata, né? Lá na página 304 da apostila. Então, a revolta da Chibata, ela aconteceu também no Rio de Janeiro, no ano de 1910. E o motivo, pessoal, foram os castigos corporais, né? As chibatadas, como o nome já fala, revolta da Chibata. Então, assim, após um marinheiro ele ser condenado a 250 chibatadas, outros marinheiros acabaram, né, se revoltando pelas condições de trabalho que eles, né, vinham sofrendo.
Então, o líder desse movimento era o Almirante Negro, também conhecido como João Cândido. Então, ele organizou esse movimento, eles tomaram o navio, né, apontaram os canhões do navio para a costa do Rio de Janeiro, e pedindo, então, ameaçando o governo para que atendesse às suas reivindicações, que era o fim das chibatadas, né, dos castigos, melhores salários e melhores condições de trabalho, tá? Então, o governo, né, eles atiraram algumas vezes para a costa do Rio de Janeiro. O governo acabou atendendo a algumas reivindicações, mas prendeu os revoltosos, né, principalmente o Almirante Negro, acabou exilando alguns e acabou, né, reprimindo com essa revolta, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar, ó. Então o local, Rio de Janeiro, o motivo, os castigos corporais, o líder, o Almirante Negro, né, João Cândido, o ano 1910 e como acabou, foi reprimida por ordem do governo. Pessoal, então agora nós vamos falar sobre o Plano Cohen, na apostila, página 327, tá? Então, lá em 1938, estavam sendo organizadas campanhas eleitorais, né, que iam ocorrer para a presidência do Brasil. Então, Vargas, ele já estava, né, se organizando para se manter aí no poder, tá? Então, só que em 1937, nas rádios, né, o governo lançou o Plano Cohen, tá? Que era um plano que pretendia tirar Getúlio do poder e implantar no Brasil o comunismo, tá? Só que nas ações desse plano estavam a realização das manifestações, greve geral, o incêndio de igrejas e saques, né? Criando assim um clima de insegurança em toda a população, tá? Só que 8 anos depois, acabou sendo descoberto que Getúlio que implantou esse plano, né, para conseguir, né, o apoio de diversos setores da sociedade para enfraquecer os seus opositores, tá? Então, o Plano Cohen foi um plano, né, um suposto plano comunista usado pelo próprio Getúlio para enfraquecer os seus opositores, tá? Pessoal, então agora vamos para a apostila, página 328. Nós vamos falar do DIP, tá? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, lá em 1937, pessoal, na Constituição de 1937, tinha como princípio, tá? Esse controle social. Então, assim, durante todo o Estado Novo, né, o governo, ele já vinha interferindo no cotidiano das pessoas, né, usando a manipulação, tá? Então, assim, as pessoas que eram contrárias, né, ao governo, elas eram perseguidas, exiladas, torturadas e até assassinadas, tá? Então, em 1939, o governo cria o DIP, tá? Que é um órgão que ele age fazendo da figura, né, de Getúlio Vargas um herói, uma pessoa bondosa, né? Ele é bom para todo o povo, tá? Ele valoriza a imagem de Getúlio Vargas. E como ele faz isso? Ele faz isso através, né, dos jornais, de propagandas de revistas, materiais didáticos e programas de rádio. Tudo para manipular, né, a população, para que a população acredite que Getúlio é bom para o povo, né, e é do povo e faz tudo pelo povo, tá? Só que também tem a questão da censura, pessoal. Então, todas as pessoas que são contra, né, o governo ou tentam se expressar de alguma forma, então o DIP também, ele fazia uso da censura, né? Então, ele reprimia essas pessoas que tinham ideias contrárias ao governo Getúlio Vargas, tá? Pessoal, página 330, vamos falar da CLT, tá? A consolidação das leis do trabalho. Então, pessoal, em 1943, tá? Foram aprovados, né, várias leis
que beneficiaram os trabalhadores do Brasil. Entre elas, tá? Algumas leis específicas para as mulheres e jovens trabalhadores, tá? A jornada de trabalho de 8 horas diárias, as horas extras e o descanso semanal remunerado, tá? Então, essas foram algumas leis trabalhistas que foram instituídas pelo governo Getúlio Vargas. Pessoal, agora nós vamos falar do modernismo brasileiro. Então, lá na apostila, página 312, tá? Então, o modernismo, ele foi um movimento artístico que ocorreu no início do século XX, tá? Aqui no Brasil. Então, assim, o movimento, ele surge, né? Porque esses artistas, eles queriam criar algo brasileiro, porque tudo que era valorizado aqui no Brasil era o que vinha de fora, o que era europeu principalmente, tá? Então, assim, os artistas, né, chamados modernistas, eles queriam criar uma identidade brasileira, né, com as riquezas do Brasil, mostrar isso para a população, que era importante, que as coisas brasileiras eram importantes, deveriam ser valorizadas, né, a natureza, os animais, as plantas, as árvores, né, as frutas, né, tudo que era do Brasil deveria ser valorizado segundo esses artistas, tá? Então, a temática que eles usavam eram os costumes, né, o folclore, as festas populares do Brasil, e tudo isso relacionado principalmente à cultura indígena e também à cultura afro-brasileira, tá? Pessoal, então aqui estão os assuntos, né, que a gente viu na revisão e as páginas da apostila que vocês vão estudar. Então tá, então vamos lá, ó. A Constituição de 1891, página 282, tá? A Política do Café com Leite, página 283. O Voto de Cabresto, página 285. O Bota Abaixo, página 291. A Revolta da Vacina, página 292. A Revolta da Chibata, página 304. O Plano Cohen, página 327. O DIP, página 328. A CLT, página 330. E o Modernismo, página 312. Tá bom, pessoal? Todos esses conteúdos estão na apostila, tá? As páginas são da apostila. Então, bons estudos e até mais, galera. Beijo!